Você já... Ok. Então, vamos dar início a esse cine desse mês, né? Que está fechando aí praticamente o primeiro semestre, né? Temos o Bruno como convidado, que é da casa aqui, e a Vanessa, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Espaço Caminhos, né? Alguns que estão aqui talvez não conheçam, mas, sobretudo, para a Vanessa também, né? Que não conhece o Caminhos na Psicanálise, né? Então, em 2016, né? Eu, né, Sandra Mello, sou também psicóloga, psicanalista, né? Sou formada em psicanálise pelo Instituto SEDES, o Departamento de Formação em Psicanálise, né? E em 2016, com o Wilson Klein, a Valquíria Furlan, o Anderson Alves Rodrigues e o Bruno Marti, né, que está aqui, a gente criou esse espaço, né, o Caminhos na Psicanálise, e que a proposta em si é o trabalho e o pensamento sob o viés da psicanálise, né? E aqui nesse espaço, que é um espaço também físico, né? Agora é virtual, mas tem uma casa, um consultório, né? Onde a gente atende, né? Tem os atendimentos clínicos, as supervisões, acontecem às vezes alguns cursos livres, né? Teóricos, e também tem o curso Bases, né? Que a gente chama, que integra a teoria psicanalítica com uma vivência em grupo operativo. Funcionam também alguns grupos de estudos, né, no Caminhos, e, eventualmente, a gente tem também alguns seminários clínicos, né? E, além dessas atividades, o Caminhos também tem o Cine Caminhos, que é esse aqui que a gente vai realizar hoje, né? Tem sido mensal agora na pandemia, e isso é muito bacana, assim, é um espaço legal para a gente conversar, trocar, né? E possibilita, então, essas discussões aí, articulando o cinema e a psicanálise, né? Muito importante. Também nessa linha de cinema, a gente tem o Telinha no Caminhos, que a gente chamou, né? Que é um cineminha também pensado para o público infantil. Então, é feito de acordo com eles, né? Do modo como dá para trabalhar com eles, né? E também a gente trabalha bastante, assim, né? Algumas coisas para refletir a clínica, né? Então, esse trabalho de reflexão na clínica, a gente usa uma série, né? Da HBO, o In Treatment, né? Que são episódios que reproduzem sessões de análise fictícias, né? E que a gente, então, chamou esse evento, né, que a gente faz eventualmente, de Em Tratamento, né? E ele propõe, então, uma discussão em torno da aquisição do raciocínio clínico psicanalítico. Inclusive, agora, no segundo semestre, a gente vai ter uma edição, né, do Em Tratamento. Depois, se vocês quiserem saber mais, a gente tem o Facebook, né? Sempre Caminhos na Psicanálise, o Facebook e o Instagram, né, onde a gente vai divulgar a aula inaugural do Em Tratamento. E por último, queria contar para vocês que recentemente, né, como todo mundo, né, sensibilizados, né, por essa situação atual da pandemia, né, os desdobramentos aí, né, a gente iniciou um projeto que a gente chamou Caminhos para a Elaboração das Perdas por Covid, né? Então, é uma iniciativa de profissionais aqui que estão mais perto da gente, né? E de abordagem psicanalítica, e a gente começou, então, a oferecer à comunidade, né? Esses atendimentos gratuitos, e para pessoas que estão aí enfrentando, né, perdas de qualquer natureza aí por causa do Covid, né? Então, assim, hoje a gente está aqui, né, para fazer esse cine, né? O filme, então, que eles vão trazer para a gente a reflexão é A Ilha do Medo, de 2010, estrelado pelo fantástico aí Leonardo DiCaprio, né? E é um livro, né? Eu estava olhando, é um livro que foi, vamos dizer assim, baseado o filme, né? Então, antes de tudo, eu quero dar uns avisos para vocês, né? Que é o seguinte: a gente vai ter o chat para vocês utilizarem, quem já está acostumado a vir já sabe, né? Para colocar as perguntas, as colocações.
já podem começar durante a... Já vi que já começou alguma coisa aí no chat, né? E a Cecília vai me dar uma mão, né, Cecília, para as coisas que aparecerem no chat. Mas também a gente gosta que as pessoas falem, né? Então, se alguém quiser falar ao invés de escrever, também pode. A gente só faz uma organização para saber a ordem aí, né? Outro aviso que eu queria dar para vocês é o seguinte: se alguém precisa de certificado, né, o Bruno e a Vanessa vão fornecer, né, para vocês. Então, eu pediria para vocês observarem no chat que tem lá um link que a Cecília colocou, justamente para quem quiser o certificado, acessa o link, preenche lá, e aí a gente manda para vocês o certificado do dia de hoje, né? Bom, então é isso. Eu vou apresentar, então, os dois debatedores aí, né, dessa noite, que vão refletir com a gente, né, para dar início a esse momento, né? Bom, o Bruno Marti é sociólogo, formado pela Unesp, é psicanalista e membro associado do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiens, e também é membro aqui do Caminhos na Psicanálise, né? A Vanessa Xeren é psicóloga e mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, é psicanalista e membro do Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiens. Então, agora eu vou deixar com vocês, né? Vocês podem começar, então. Boa apresentação, Vanessa, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite aí do Bruno, né, com tanta gentileza, né, e seja bem-vinda aqui com a gente. Boa noite, obrigada, Sandra. Eu é que agradeço o convite do Bruno. Quando o Bruno me convidou para falar de escolher um filme e tal, eu adorei, porque eu ando gostando muito de analisar filmes, e no meu mestrado eu estudei muito o tema da recusa, então pensei, bom, vamos trazer algo diferente, quem sabe, né, para pensar, e o filme Ilha do Medo, apesar de parecer um filme de suspense, para alguns um filme de terror, eu ouvi muita gente falando que não conseguiu ver até o final, né? Eu acho que é um filme muito interessante, porque é um filme também sobre luto, né? Sobre violência, sobre perdas, né? E sobre a recusa também, né? Eu acho que uma das coisas, né, que é bem o caso típico, né, que a gente diria que a pessoa está sob efeito da recusa, né, o delírio. Bom, eu imagino que todos assistiram o filme, né, mas só para recapitular, né, trata-se então de toda uma estrutura de delírio muito bem montada, né, muito arquitetada por uma mente muito interessante e muito inteligente, né, onde se constrói toda uma trama para se afastar de uma realidade psíquica, né? E aí todo o esforço da equipe médica desse hospital psiquiátrico vai no sentido de fazer o paciente entrar em contato com essa realidade na expectativa de que ele pudesse melhorar e deixar de ser o paciente mais violento da instituição, e numa tentativa de tentar salvá-lo, entre aspas, da lobotomia, né? Agora, o que eu acho já interessante da gente pensar, essa ideia da lobotomia, né, como uma mutilação cerebral, né? E pensar também na recusa, né, que é uma forma de mutilação psíquica, né? Quando a gente está com muita dor e a gente deixa de olhar uma parte, né, que está sangrando, que está morrendo, para salvar o resto do organismo, mas isso traz consequências para o psiquismo muito complicadas, né? Então, acho que também me convocou muito a pensar e a propor para vocês pensarem, né? Por que a estratégia, no final, não deu certo, né? Essa tentativa de cura não deu certo, né? E o filme é muito inteligente, é muito sofisticado, né? O Scorsese está de parabéns, mas toda a tática do filme, né, trabalha em cima da realidade objetiva, perceptível, né? E a recusa, ela não diz respeito a essa realidade, né? Ela diz respeito ao que as coisas significam, né?
ao que uma percepção ligada à outra, ligada a uma fantasia, né, ligada à vida pulsional, a que tipo de consequências psíquicas ela delineia que são insuportáveis, que são impensáveis. Então, toda a estratégia da equipe, né, médica no filme foi em relação ao objetivo, né? Tem uma hora que eles literalmente dão para ele o prontuário, né, dele, tipo, querendo que, né, olha, cai na real. Mas não é isso que funcionou, né? E até por um momento a tática vai funcionando, no final do filme ele entra em contato, é capaz de dizer, então, bom, estou aqui explicando, né? Ele explicando para os médicos, então a ficha caiu, eu entendi, é isso mesmo. Mas que elaboração que foi possível, né? Eles bombardeiam ele com um monte de informações, percepções, né? Mas o próprio personagem, né? O Andrew barra Ted barra Ladies barra tudo, né? Ele mesmo fica chocado, né? Com essa suposta Rachel Solando. Mas como ela não percebe que ela está num hospital psiquiátrico, né? Assim, que ela está onde ela está, né? Ele fala para os médicos, a gente está numa ilha, afinal de contas, né? E ele está falando dele mesmo, né? Que ele está na ilha, ele está no hospital psiquiátrico, mas é tudo o que significa que está em jogo, né? No delírio dele. Então, isso convida a gente a pensar, né? Nesse lugar do que é o setting, do que é uma proposta psicanalítica de atendimento, de tratamento, da questão da realidade psíquica, né? E pensar, na verdade, né, que mesmo a técnica do roleplay, né, que está, digamos, levada a um extremo no filme, né, ela não é assim como ela é no filme, né? O roleplay, ele é voluntário, né? Ele tem algo de um enquadre onde, bom, estamos brincando de assumir personagens, né? Mesmo o campo transicional da clínica psicanalítica, né, onde as coisas são e não é, né? E não é real, e não é aqui e agora, né? Todo esse campo onde é suspenso um certo teste de realidade, mas ele tem um alicerce, ele tem um enquadre. E eu, pessoalmente, acharia muito grave como estratégia, né, concretizar essa perversão do senso de realidade, né, que aconteceu com o personagem, porque no final, bom, não só não elaborou nada, ficou muito mais paranoico, né, porque não tinha em quem confiar, né? E não tinha mais como confiar nem nas suas próprias percepções e nem no que diziam a ele, né? Bom, sem contar que colocaram também em risco todo o funcionamento psíquico dos outros pacientes, né? Mas eu estou dizendo isso tudo, né, para provocar a gente a também pensar, né, num conceito que eu gosto muito do André Green, que é o da loucura pessoal. O André Green explora isso no sentido de que mesmo atrás de um paciente neurótico, né, todos têm um núcleo psicótico, todos têm esses aspectos do psiquismo, além do recalcado, e aí eu convido vocês a conversar sobre a recusa nesse sentido, né, que é parte de um inconsciente que funciona de outra forma, mas também nessa ideia de loucura pessoal, como quando a nossa loucura, né, é, na verdade, o que é mais verdadeiro para a gente, é o que é mais verdadeiro para esse personagem, é essa loucura. E ela conta dele, esse delírio conta dele, né? Tem um ponto de realidade que não é só objetiva, no caso, né, de haver toda uma perseguição de fato, a questão da lobotomia de fato, né, estava aí, mas de toda a realidade psíquica dele. Então, eu fiz uma leitura pessoal, né, dos elementos do filme, onde eu acho que vai aparecendo essa realidade psíquica, que é fundamentado numa outra recusa, porque eu acho que tem a recusa no filme, né, desta realidade da ilha do medo, digamos, do hospital psiquiátrico, de quem ele é, do que aconteceu, mas eu acho que tem por baixo uma recusa da doença mental, da Dolores. E eu acho que esta recusa do personagem, ela conta muito para a gente desse funcionamento psíquico dele e por que é tão difícil admitir depois o que aconteceu, né, essa tragédia. Então, eu começo propondo a gente pensar nesse delírio da personagem Rachel Solando, né, que condensa, na verdade, muitos aspectos do próprio Ladies,
da Dolores. Ela tem o nome da filha mais velha dele, Rachel. Então, essa personagem do delírio, né, a Rachel Solando, ela, no filme, o psiquiatra interpreta que é, na verdade, a Dolores. Mas eu estou propondo que é muito mais do que a Dolores, que tem ele. Pois, afinal de contas, quem é que não admitia o crime, que vivia como se estivesse na própria casa, não admitia a estar no hospital psiquiátrico? Quem é que sentia que tinha matado os próprios filhos? Porque no final ele diz que ele é o culpado, né? Quem é que atribuía a cada um dos personagens cada um dos personagens, não, cada um dos funcionários, digamos, da instituição, um papel a ser cumprido? Era ele mesmo. Mas ele, nessa mistura entre o Ladies, que é ele, mas enfim, que está projetado no suposto incendiário, tudo está misturado. E eu estou propondo da gente pensar no sentido de uma identificação melancólica com a Rachel. Com a Rachel, não, desculpa, com a Dolores, né? Na medida em que ele não admitiu a doença mental dela, ele se sente culpado por ter matado os filhos, como se ele tivesse matado. E, ao mesmo tempo, quando ele diz que o Ladies incendiou o apartamento onde eles moravam e que a esposa morreu nesse incêndio, na medida que o Ladies se equipara, se culpa pelo que a Dolores fez, é uma equação simbólica onde, na verdade, é ele o incendiário, e ele que matou a esposa. Então, a gente vê como tem vários elementos condensados, mas onde tem uma equação sempre, né? O que a Dolores fez, eu fiz, porque eu fechei os olhos. Os personagens até falam, né, que ele bebia muito. No sonho dele, o tal do Ladies fala, eu sei que você precisa dessa bebida, toma, né? E ele diz da bebida tanto em relação ao que ele não aguentava ver da doença mental da Dolores, quanto em relação ao que ele viu na guerra. Ele fala que ele viu muita gente morrer, que ele matou muita gente. Então, tem uma tentativa de anestesia que também vem pela bebida, para não encarar um monte de dores que ele sentia. Então, na medida que Por que eu estou falando uma identificação melancólica, né? Porque a gente pode pensar nessa frase do Freud, né? A sombra do objeto caiu sobre o eu. Na medida em que o Andrew se equipara a Dolores, né? Esta identificação, onde dentro do Andrew mora uma Dolores, digamos, né? Tudo que a Dolores fez, fui eu que fiz. E tudo, digamos, de mais monstruoso que a Dolores pode ter feito, fui eu que fiz. Mas, ao mesmo tempo, não é o eu, Andrew, né? É o eu do delírio dele, tem toda essa projeção. Mas, nisso, o Andrew não pode se discriminar da Dolores. E o que seria importante para o processo de luto dele? Desidealizar a Dolores, que os vários personagens, e ele mesmo fala com muita emoção, eu não consigo deixar ela aí, eu não consigo, né? Ele precisa da Dolores por algum motivo, que eu já vou lançar uma hipótese, mas ele mantém ela numa posição idealizada e nessa relação narcísica, né? Se ele precisa que ela continue viva desta forma dentro dele. E aí ele não consegue desidealizá-la, que seria o caminho. Então, a Dolores, por mais que eu ame ela tem uma doença mental, muito além do que eu sou capaz de curar, do que eu posso tratar, né? Essa é a realidade também que ele recusa. Por algum motivo, ele recusava isto também. A minha hipótese, né? A gente não sabe qual é a história do Andrew, mas a gente vai vendo esses flashes, esses elementos. O prontuário conta que, de fato, ele esteve no campo de concentração, na liberação. Ele tem essa fantasia de ter matado os nazistas a sangue frio. Então, eu não sei se aconteceu ou não, assim como quando o paciente conta para a gente escuta como um sonho, porque a gente não sabe se aconteceu ou não. Mas essa é a realidade psíquica dele, onde ele quase que se espelha com os nazistas, né? Ele fala, foi uma matança a sangue frio. Então, eu estou aqui pensando, né?
estar em Dachau, liberar um campo de concentração, é, de um lado, ver o monstro que o ser humano é, nesse sentido até do que a Hannah Arendt traz, né, da banalidade do mal, e também no monstro que pode ter despertado dentro dele, né, esse desejo de vingança. Tem essa cena um pouco sádica, onde ele afasta a arma do general nazista que tinha tentado se suicidar, né, com certo sadismo. De toda forma, tem vários elementos que sugerem que ele, né, é um homem de violência, digamos, né? Então, me veio essa ideia: por que será que ele precisa dessa Dolores purificada? Fiquei aqui com essa minha, de novo, hipótese, fantasia, né? De que ele precisava, na relação com ela, sentir que ele era capaz de amar, que tinha alguma coisa boa, que ele tinha algo de bondade, né? Bondade nesse sentido, não estou querendo trazer uma perspectiva moralizante, né? Mas no sentido de ele ter um objeto bom e dele ser capaz de reparações, né? Ele teve 3 filhos que ele amou. Talvez fosse muito difícil para ele viver só como um monstro, que ele se visse, que ele se via como um monstro, né? Tanto que no final do filme ele traz essa questão, a interrogação que ele faz. É pior, eu não sei se é pior, morrer como um homem bom ou viver como um monstro. E eu fico com vontade de convocar ele a pensar, conversar com ele, né? Quando eu assisti o filme, pensei, poxa, o psiquiatra estava com ele o tempo todo, mas só bombardeando a realidade, não estava em momento nenhum ajudando a digerir essa realidade. Eu pensei, poxa, eu teria vontade de dizer para o Andrew, olha, que pergunta boa, né? Porque de monstros todos nós temos, de loucos todos nós temos, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas, no fundo, né, o que ele fez? Ele não fez todos esses crimes. Mas quando no filme eles falam, ele descreve no prontuário, né, que ele não sente remorso porque ele não admite o crime que ele cometeu. Então, eu acho que o delírio dele conta que o crime que ele sente que ele cometeu não é esse pelo qual ele está sendo acusado. A culpa maior dele parece não ter sido de ter matado a Dolores, né? Mas de, digamos, não ter matado simbolicamente a Dolores, né? De ter ficado fixado nessa fascinação e não ter salvado os filhos. Então, a culpa maior parece estar aí. E é curioso, porque o relatório diz que ele não sente remorso, mas parece que ele sente culpa, né? Tanto que ele diz, eu que fiz, né? Ele que é o monstro da história. Então, tem vários elementos aí para a gente pensar. Outra coisa que eu achei interessante, talvez, de trazer também para a gente pensar, é essa questão da clínica da recusa, né? Nesse sentido de que, bom, vamos supor que a gente entra nesse roleplay, né? Quando a gente fala que não se deve contrariar o delírio, né? É por alguns motivos. Primeiro, porque a função do delírio é de ser um remendo, digamos, né? A cisão do eu. O Freud fala, né, nos textos dele, de 1938, a cisão do eu no processo de defesa, o esboço de psicanálise, né? O fetiche é como uma formação de compromisso. Então, esta história toda que o Andrew tenta se contar, digamos, né, por meio do delírio, não só conta da realidade psíquica dele, como tem alguma função de tentar amarrar essas duas pontas insuportáveis da história. Então, o delírio ele não foi feito para ser combatido. Assim como a recusa também, ela não é para ser combatida frontalmente, não é para ser aceito o que aconteceu objetivamente, mas o que aconteceu emocionalmente, né? Então, nesse sentido, é poder circular dentro do delírio, é poder conversar com o Andrew quando ele está nessa situação, por exemplo, né? Eu viajando aqui, né? Nessa vontade de entrar no filme e conversar com ele, né? Poxa, Andrew, nossa, que difícil essa história da Rachel Solano, né? O que será que faz uma mulher matar os 3 filhos, né? O que será que faz alguém pôr fogo na casa? O que será que faz alguém querer se suicidar? Como será que o marido dessa Rachel se sentiu, né? Esse tal do Jimmy que ela encarna uma hora, né? Quando a enfermeira finge que ela é a Rachel, tá lá encenando para convidar
nesse roleplay também, ela pega o DiCaprio, né, o Andrew, como se ele fosse um Jimmy, né? Então vamos pensar que será que o Jimmy estaria sentindo, né? Talvez eu também teria tido vontade de atirar, de tanta raiva, de tanto imediatismo, né? Algo assim, de entrar junto, né? Porque eu acho que é especialmente uma coisa que a gente vê no filme, esse bombardeio de percepções, não só ele não ajuda, mas como são elementos tão crus e sem elaboração, que elas ajudam a enlouquecer, digamos, né? Então, o retorno do recalcado, ele vem por formas, né, de sintomas, de sonhos, de atos falhos, e o retorno do recusado, ele vem dessa forma crua, impensável, indigesta, que não se liga com nada. E aí eu acho que propõe para a gente pensar em várias questões clínicas, técnicas que a gente pode falar depois, né? Mas que não se trata só de vencer a recusa, né? Mas de enfraquecer a recusa e de fazer com que o aparelho psíquico tenha mais condições de pensar e de acolher isso que foi mandado embora. Porque senão temos reação terapêutica negativa, né? Foi um pouco o que aconteceu com ele. Vem todos esses elementos, no dia seguinte ele está conversando com o Chuck, né? E aí ele fica esse suspense, né? Se no final ele escolhe pela lobotomia ou se ele é simplesmente levado, né, para ser lobotomizado, mas ele traz essa pergunta, que acho que é a pergunta de todos nós, né? Sobre os monstros que a gente tem medo que estão lá fora e os monstros do que nós somos capazes de fazer. E a psicanálise nos convida a pensar sobre isso, né? Não nos amputarmos da responsabilidade de pensar sobre nossa violência, nossa destrutividade, nossos amores passionais, nossas cegueiras. Então, eu propus esse filme para a gente pensar nesses vários aspectos. Espero que agora a gente tenha uma conversa interessante. Obrigada. Bom, obrigado você por enquanto, Vanessa. Eu vou começar agradecendo, né? Mais uma vez aqui todo o pessoal da organização do Cine, a Vanessa, que é minha amiga, por ter aceitado o convite, né? Muito bom estar aqui na companhia sua, né? E dos demais. Bom, eu vou colocar um pouquinho, né? O recorte que eu fui fazendo. Acho que a Vanessa traz muita coisa interessante, né? Para a gente tentar digerir um pouquinho, né? Eu vou começar, né, trazendo... Quando eu assisti o filme, né, eu me lembrei que há muito tempo atrás eu tinha visto um mito, né, uma tragédia grega, né, o mito da Medeia, né, de Eurípedes. Eu não vou falar sobre o mito aqui, né, mas eu acho que é importante, a psicanálise sempre teve, né, uma importância na psicanálise, né? O mito, mas acho que o mito enquanto potencial simbólico, né? De algo universal, humano, né? Então, a Medeia, né? Ela foi uma mulher em que ela mata os próprios filhos, né? Para se vingar do marido, né? Ela era esposa de Jasão. Eu não vou trazer o mito, mas eu convido vocês a olharem, porque é muito impactante, né? Toda vez que se fala de filicídio, né, são tabus, e acho que nós temos, né, enquanto analistas, de alguma maneira, a gente precisa se debruçar nos tabus, né? Então, eu trago, né, essa dica para vocês darem uma olhadinha, né, no mito de Medeia, nesse sentido, né? E fiquei pensando, né, um pouco a pergunta que a Vanessa faz, né? O que será que leva, né, uma mãe a fazer isso, né? O que será que levou Medeia? O que será que apareceu no filme, né, em 2010, né? O que será que volta e meia aparece nas sociedades do mundo inteiro, né? Esse tipo de ato, né? Então, começo trazendo essa pergunta, né, para a gente poder
de alguma maneira, se debruçar. Eu acho que é importante, né? Também penso, né, na questão da importância, né, das mães, do quanto é importante as mães e os pais, claro, entrarem em contato com o ódio que sentem de seus filhos, né? Eu acho isso muito essencial. É um tabu até hoje, né? É um tabu também as mães entrarem em contato com as emoções verdadeiras, né, entre aspas, com relação aos seus filhos. Então, é um outro tabu, né? A mãe poder entrar em contato com o ódio, elaborar o ódio, decompor esse ódio, né, dividir esse ódio. Eu acho que é muito saudável, né, para a humanidade. Então, né, eu começaria trazendo essas questões, né? O tabu do filicídio, o tabu das mães. Eu estou dizendo as mães, né, por conta de ser objeto primário, né? Mas, enfim, função materna, função paterna de modo amplo, tá? Mas nesse sentido, né, do quanto que é necessário a gente falar sobre o tabu e do quanto o ódio natural, né, da espécie humana com relação ao outro, mesmo que esse outro seja o filho, né? Então, né, me chama muito a atenção que o filme, de alguma maneira, convoca a gente, né? São cenas muito impactantes, né? E acho que a gente não pode deixar de pensar no impacto emocional dessas cenas, né? Acho que como a Vanessa falou, a gente poder pensar sobre aquilo, né? Diminuir, enfraquecer a recusa para poder pensar sobre aquele conteúdo emocional, né? Bom, eu fiquei preocupado, né, com a questão dos objetos internos, né? Principalmente no que a Dolores pode ser, qual é a função, a qualidade desse objeto interno dele, né? A Vanessa traz um termo muito legal, né, da identificação melancólica. Eu sinto que é muito interessante, porque no começo do filme, eu acho que tem duas partes, talvez, que pelo menos eu peguei, né, que ele tem uma relação saudável consigo mesmo, né? Que é a primeira parte do filme, em que ele está falando em terceira pessoa com o Ted, né? Em que ele diz assim: controle-se, Ted, é só água, muita água, vamos lá, né? Quando Freud está elaborando o narcisismo, em 1914, ele está lá construindo a noção de ideal do ego, né? Que depois vai ser uma face superegóica, ele está falando, né, da autoobservação, dos delírios de observação, e de como se fala em terceira pessoa consigo mesmo, né? E eu acho que é uma maneira, né, de ele conversar de uma maneira boa com ele mesmo no começo do filme, né, tendo em vista o que está de pano de fundo, a meu ver, é o trauma, né, da água e do lago, né? Então ele fala: calma, é muita água, né? Então, como se fosse um objeto interno dizendo assim: calma, filho, a mamãe já vem, calma, a mamãe já vem, filho, né? Uma espécie de proteção, uma espécie de um objeto que dê um contorno, né? Um contorno para aquela situação traumática, provavelmente, ou desesperadora, né? Então, é muito interessante o filme começar, a meu ver, com um objeto interno bom. Porque são momentos raros, né? Enfim. Logo em seguida, tem uma cena em que ele vê, né, uma mulher lá gritando, né, ele fala: então aqui, né, ele pergunta, né, para o médico: aqui são todos criminosos e violentos, certo? Aí o médico diz que sim, são, e ele diz assim, que o médico tenta lidar da maneira mais tranquila possível, tal, e ele dá uma risadinha e diz assim: tranquilidade, né?
essa é a última coisa que eu proporcionaria a eles, né? O próprio Ted diz isso, né? Que a última coisa que ele proporcionaria aos pacientes daquele lugar seria tranquilidade. Então, acho que aí ele já está dizendo o que ele proporciona para ele, né? Acho que isso é muito interessante. Bom, aqui ele já está indicando o que ele faz com ele, né? Ele não proporciona tranquilidade para ele, né? Estou pensando um pouquinho, então, na Dolores enquanto um objeto interno. O primeiro sonho, para mim, é estado confusional, é confusão, se é bom, se é ruim, se é objeto bom, se é objeto ruim, e acho muito interessante que ela diz, ela está aqui, né? Você não pode ir, depois ela diz, você tem que acordar, você tem que enfrentar isso, ela diz, ela está aqui e ele também está aqui, né? Então, a gente fica em dúvida se a Dolores está dando uma mensagem, né, para o bem dele ou não, a gente fica em dúvida, né? Então, esse sonho ele é muito confuso e é muito interessante o impacto emocional que o filme vai nos causando, que a gente vai se transformando no Ted. Eu acho que nós vamos vivenciando a confusão do Ted e a persecutoriedade que ele sente é a mesma persecutoriedade que, pelo menos em mim, foi causando, né? Eu fiquei desconfiando dos médicos, eu falei, não é possível, tem algo estranho, né? Então, esse efeito, talvez contratransferencial, vamos dizer assim, não é contratransferencial, porque contratransferência é inconsciente, mas né, da gente transformar o que a gente sente em palavra, acho que é uma maneira de tentar elaborar a contratransferência. Então, a gente fica persecutório, né? E no final desse sonho, né, a esposa morre, né? Assim, ela desmancha, né? Ela desmancha. Então eu vou pensando assim que nesse sonho fica, putz, mas é leite bom, leite ruim? Ela está me protegendo ou está me enganando, né? Fui viajando um pouco nisso. O sonho 2, né, que é o do campo de concentração, né, em que ele vê a mãe e a filha, né, a esposa e a filha, elas ressuscitam, né? Eu penso que isso é o desejo dele, mas ao mesmo tempo a menina, a filha dele diz, você deveria ter salvado todos nós, né? E ele diz, eu tentei, mas era tarde demais. Nesse aspecto, eu fui pensando que seria talvez um sonho de punição, né? Porque o sonho de punição não é o desejo do id, mas é o desejo do superego que se coloca. E aí, nesse mesmo sonho, né, a Dolores diz que o Ledes não está morto, né? Você deve achá-lo e matá-lo. E aí me entra a pergunta e a encrenca, né? Será que ela propõe uma missão impossível ou ela está propondo o suicídio dele? Essa é uma pergunta que eu me fiz. Tá? Por quê? As duas saídas não são saídas, né? Tá? Ou ele continuar na alucinação onipotente de encontrar o Ledes, né? Ou ele se dá conta de que o Ledes é ele, ou que o Ledes habita ele e ele se matar. Né? Matar o objeto interno persecutório, por exemplo, que é um clássico. Tá? Bom, alucinação 3, né? Eu acho que é um momento muito importante, porque a única, ou se não, pelo que eu, né? É a única possibilidade que ele tem de tentar desobedecer ao mandato da Dolores, né? É quando ele rasga, se não me engano, a gravata, porque ele nunca gostou da gravata, né? É quando ele, de alguma maneira, né? Acho que teve lá a cena com o George, tiveram elementos para ele desobedecer a Dolores, né? Acho que, como a Vanessa falou, as coisas não são à toa, tem toda uma trama simbólica que está ali, que a gente não pode lidar concretamente, né?
Então, ele desobedece, né? E ele enfrenta a Dolores, nesse sentido, como se fosse você desobedecer o objeto persecutório que te leva a lugares impossíveis e perigosos, né? Como uma parte boa, né? Como se fosse você alocar o objeto persecutório, né? Para você poder ter uma certa paz, se é que dá para dizer assim. Então, para mim, né, é um símbolo, a gravata é um símbolo muito importante nesse momento, que parece que é uma quebra, uma tentativa de quebra de um vínculo. Eu não sei se é um vínculo, que tipo de, né, como que isso simboliza, mas de qualquer maneira é um símbolo importante essa desobediência, né, com relação a Dolores. Acho que uma cena muito importante é lá com o George, que é aquele rapaz, né, todo com a cicatriz, né? O George, de alguma maneira, diz para ele: você não pode descobrir a verdade e matar o Leds ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Né? Você tem que escolher. Se você matar o Leds, você se mata. A meu ver, a mensagem, né? A mensagem era essa. Bom, então, né? E inclusive o George diz: ela está te confundindo. Olha que sacada, né? Olha como a gente vai tendo elementos no filme. Então, o que eu estou pensando, né? Nessa questão, pegando até mesmo o gancho quando a Vanessa fala, né? Dessa idealização, né? Da Dolores. Então, pessoas falecidas idealizadas, né? No sentido do morto internalizado, ele pode ser vivenciado como um objeto interno persecutório. O morto idealizado é vivenciado como um objeto interno persecutório. E muitas vezes o objetivo é matar esse objeto interno. Como? Através do suicídio. Matar o objeto persecutório em mim é me matar. Por isso que muitas vezes se diz o suicida não quer se matar. Ele não quer morrer, né? A questão simbólica, muitas vezes, do suicídio é outra. Né? Enfim, fui pensando, acho que como a Vanessa, na questão da recusa, né? Ela tem toda uma especialidade de pensar na recusa. Né? Para mim, né, acho que talvez um acréscimo, não sei se dá jogo, mas eu fui pensando que a Dolores foi induzindo, né, a Dolores, enquanto objeto interno, ela foi induzindo a recusa mais radical, que é a morte. Então, eu acho que a Dolores ela foi, de alguma maneira, tentando funcionar como um bom objeto sedutor, que dá mandatos impossíveis, e esse vínculo de lealdade com esse objeto interno, muitas vezes, né, ou leva a uma não elaboração, né, a continuidade da recusa onipotente, ou ao suicídio. Né? Então, acho que, de alguma maneira, ela funciona como esse objeto. Né? Bom, eu acho que ele é impelido, né, o tempo inteiro, a Dolores vai... por isso que eu também acho que a maneira de elaboração do luto, né, seria ele ter esse desvínculo com esse objeto interno Dolores, né, dela deixar de ter uma influência sobre ele, digamos assim, né, e no sentido de uma possibilidade do luto ser elaborado, né? Eu sinto, né, que na clínica a gente tem que apresentar aos pacientes, né, quais são as vozes que habitam, né, porque mesmo em pacientes neuróticos, os núcleos psicóticos estão aí, né, a partir do que a Vanessa diz, e a partir de todo o embasamento, né, dela, e claro, dos autores clássicos, né,
que tratam essa questão da psicose mais próxima da gente, né? Diferente um pouco, bastante do Freud, mas foi o Freud que, de alguma maneira, arriscou, né, pensar nisso. Mas, para isso, né, a gente precisa ser capaz de funcionar como o lugar da transferência, né, o lugar da identificação projetiva, porque nós vamos ser, né, os piores objetos possíveis na relação com o analisando, né? Então, essa implicação e essa disponibilidade do analista é o esforço, né, que é difícil para a gente, né? Muito difícil. Então, eu penso, sim, né, que a gente precisa se habilitar a estar nesse lugar, né? Acho que o paciente, todos nós precisamos nos encontrar com esses monstros, né? Ou com esses objetos internos monstruosos que nos habitam, para a gente poder pensar, né, e poder elaborar. Eu queria, né, só um pouquinho antes de eu pedir para a Sandra colocar a citação, né, eu acho que a gente deve tentar alfabetizar os objetos internos, alfabetizar no sentido um pouco mais do Bion mesmo, né, no sentido do objeto deixar de ser tão concreto, né, deixar de ser tão concreto e ele poder ser mais um dentro de si, né? Então, é por isso que eu vou pensando na possibilidade de alfabetização dos objetos internos, nesse sentido, né? E a última coisa, né? Eu acho, fiquei pensando, nossa, é um filme tão pesado, né? E nesse momento tão difícil que a gente está passando, e eu acho que não é à toa, né? Eu acho que a gente traz esse filme da necessidade da gente levar a sério a morte, no nosso contexto social atual, da gente não negar, né, o impacto emocional que a morte traz em todos nós, principalmente nesse momento, né, no Brasil. Então, acho que, para além da discussão psicanalítica, né, que a gente está tentando trazer um recorte, eu acho que, principalmente, a importância da gente poder entrar em contato com o efeito da morte, né, levar a sério, porque a recusa, né, como a Vanessa bem falou, o efeito, né, do retorno do recusado, né, é avassalador. Então, eu acrescentaria isso, né? Eu queria rapidamente, Sandra, se você pudesse, só para só colocar o último, a citação do Rosenfeld, né? Que é alguém que eu gosto muito, só para ilustrar um pouquinho o objeto interno, né? Então, a citação é essa, né? Aqui, o Rosenfeld está falando de uma organização onipotente, tá? Como um objeto interno onipotente mesmo, né? Então, ele diz assim, qualquer contato com a realidade ou com a autoobservação é considerado muito perigoso. Essa maneira de existir onipotente é vivenciada e até mesmo personificada como um bom amigo ou um bom guru, que usa fortes sugestões e propaganda para manter o status quo. Qualquer objeto, particularmente o analista, que ajuda o paciente a enfrentar a realidade de sua necessidade e dependência, é considerado perigoso por esse bom amigo, que tem medo de ser exposto como um fantasma. Quando a capacidade de autoobservação do paciente melhora e ele toma consciência desse processo e tenta libertar-se do controle, a natureza sedutora e persuasiva da estrutura onipotente muda, torna-se sádica e ameaça o paciente de morte. Somente então é que ele percebe que, oculto na estrutura onipotente, existe um superego muito primitivo, que menospreza e ataca as capacidades do paciente, suas observações e, especialmente, sua tentativa de aceitar sua necessidade de objetos reais.
né? Enfim, é uma citação complexa, né? Mas o que é essencial? Mostrar como objetos persecutórios são sedutores e exigem fidelidade da pessoa, e isso pode ser degradante. Bom, eu paro por aqui para a gente poder continuar nossa conversa. Por enquanto, eu agradeço. Muito obrigada, Bruno, Vanessa. Nossa, quantas reflexões, né? Fiquei aqui viajando com tantas questões, né? Acho que agora, eu acho que não somos muitos, né? Então, se alguém quiser falar, a gente pode abrir o microfone, né? Se tiver uma fila muito grande, aí a gente vai ter que organizar. Mas, assim, né? Eu queria começar dizendo, pedindo um pouquinho, né, Vanessa, para você. Eu acho que você trouxe muito, assim, né, a questão de pensar, né, que ele não dá para dizer, né, que alguém tem uma questão patológica e que é um quadro, né, apenas. Eu acho que você achei legal porque você trouxe várias questões aí, né, assim. E eu fiquei pensando que talvez algumas coisas que você falou, né, com essa atenção ao psíquico mesmo, né, vai trazendo uma coisa assim, né, se ele tivesse em análise, por exemplo, né, de repente talvez pudesse trabalhar a parte mais preservada dele, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, você falou alguma coisa, né, mas o que poderia, né, assim, se ele tivesse em análise, o que a gente poderia pegar, né, vamos pensar junto também, né, que poderia ser a parte mais preservada dele, que poderia, né, porque, como você falou, né, que precisa fazer crescer ou aumentar ou surgir alguma coisa para fazer frente, né, a essa outra parte, né, a esse monstro, vamos dizer assim, né, porque não dá para destruir o monstro objetivamente, né. Então, queria falar, porque na análise também acontece isso muito, né? Essa questão. E uma outra questão também, que eu pensei, além de trabalhar essa parte boa que tem na pessoa, né? Uma parte mais preservada, eu pensei também, né? Como que, às vezes, no processo de terapia, de análise, né? A gente vai buscar a terapia, né? Querendo explicações, né? E o quanto que, né? Pelo que você estava falando, não é isso que vai, né? Fazer a cura ou melhorar, né? Não sei, alguma coisa assim. É muito legal, Sandra, o que você propõe. Eu vou tentar, né? Eu te escuto e já me vem várias ideias, né? Então eu vou tentar não esquecê-las. Acho que primeiro que você fala aí do diagnóstico, né? Na minha perspectiva, né, estudando a recusa, eu acho que também assim, na obra do Freud, no final, nos últimos textos, justamente, esses dois que eu citei, de 38, que foram deixados ou inacabados ou incompletos, porque depois ele morreu, o Freud é muito claro, ele diz que a recusa está presente em todas as formas de subjetivação. Então, a recusa ela não é diagnóstica, especialmente ela não é restrita aos casos de perversão, como muitas pessoas podem achar, né? E por isso acabam não estudando a recusa. Ela é um mecanismo de defesa. E aí, no caso, né, estou analisando um pouco o Andrew desse aspecto mais melancólico, né, dessas cisões internas em relação à própria agressividade, como você e o Bruno falaram, né? Não se trata de matar o Leides, mas se trata de integrar o Leides, né? Toda a agressividade dele, então não é só se controlar, mas entender da onde vem essa raiva, da onde vem esse horror, da onde vem isso tudo, porque tem da onde vem, digamos, né? Tem uma realidade psíquica que convoca isso, não é apenas instinto, né? Tem algo aí, né? Mesmo a nossa raiz pulsional, ela tem algo a ser compreendido, né, do que ela se expressa. Agora, uma coisa também que eu pensei, Sandra, bom, eu estava aqui pensando como, quando justamente o Bruno traz, que é o momento que ele desafia a Dolores, a hora que ele pega a gravata e explode o carro, né?
E ele fala para a Dolores, eu preciso salvar o Chuck, eu não posso perder mais ninguém. Como é interessante pegar isso também como um sinal positivo, né? De que tem vínculo, de que tem um cuidado, de como ele, né? Mesmo que ele não saiba que o Chuck é o analista dele, né? O psiquiatra que estava acompanhando ele, mas é uma empatia, é capacidade de se preocupar, é valorização do outro, né? Então, que isso também pudesse ser integrado, né? Que ele pudesse ver, bom, se nós todos somos monstros, não só ele, como o Bruno trouxe, como filicídio é a outra face do parricídio, ele está aí também. A inveja com os filhos, o ódio dos filhos, como está nas histórias em quadrinho, eu pensei na Branca de Neve, né? Na madrasta que manda matar a filha, por causa de toda a inveja, a rivalidade. Então, também de espelhar para o Andrew que ele tem também preocupação e amor e cuidado, inclusive tudo que ele sente pelos filhos, toda essa responsabilidade que ele sente. E até pensando, Sandra, mas aí realmente estamos, né, fazendo um exercício de ficcionalização, mas também no trabalho institucional, como teria sido importante ter proposto para ele atividades reparatórias, não concretamente ligadas ao que ele fez, né? Mas sim, só no fato da pessoa poder pôr a mão na massa, se ver produtiva, se ver dentro de um laço social, que seja plantar 1000 árvores, né? Que seja cuidar de animais, que seja o que for, né? Para reintegrar esse aspecto de que ele não é só monstro, ninguém é só monstro. Que mais que você falou que eu esqueci, Sandra? Foi de explicar, né? Da explicação, né? Isso, exatamente. O que é muito curioso, né? Porque todos nós, ou a gente vai para querer se entender melhor, ou a gente vai para querer se curar, mas será que por trás de todos esses quereres, de fato, a gente quer encarar a nossa realidade psíquica? Acho que não, porque a realidade psíquica é dolorida, né? E em todos os aspectos, desde o que o Bruno traz, né? Da morte, que está aí agora muito forte, mas está sempre aí para a gente. E a gente sempre precisa se enganar e driblar, porque é uma recusa que faz parte da vida, senão a gente não anda. Mas de como eu acho que muitas vezes, se a gente vai atrás de explicações, a gente não sai transformado. E o Freud ele é muito claro no texto Construções em Análise, que o efeito para a gente saber se uma construção tem validade, se está em contato, né, com algum tipo de verdade, é do paciente ter reagido, dele ter sido transformado, e não dele concordar. Então, fazer uma outra associação, mesmo contestar, mesmo, né, ele fala isso muito mais o indício de que chegou em algum lugar do que quando o paciente simplesmente concorda. Então, acho que a análise é a transformação, especialmente acho que essa psicanálise contemporânea de hoje é a psicanálise da transformação. Quando o Bruno traz toda essa questão de poder pensar, né? Pensar no sentido bioniano é transformação, é digestão, é se impactar, é sentir, né? E não se anestesiar. Não sei se eu respondi, Sandra. Nossa, super respondeu, né? Acho que esclareceu bastante, né? Abriu bastante possibilidades para novos pensares, né? A respeito disso. É um filme muito rico mesmo, né? Cheio de questões, né? Quem vai para o cinema esperando só um filme de suspense, né? Tá perdendo muito. Não é só suspense, não, né? É uma coisa muito interessante mesmo. E a gente vai assistindo ele e vai surpreendendo, né? Porque as cenas vão indo para um lugar que você demora para você entender, né? O que é uma coisa, o que é outra, né? Eu fiquei pensando isso também, né? Quando você falou do delírio, né? O quanto que a gente se engana, né? Que o delírio seja alguma coisa que tem que ser abafada, né? Medicada imediatamente. Claro que às vezes precisa mesmo, né? Mas assim, o quanto que o delírio está dizendo alguma coisa, né? Sobre a história, né? Então achei bem bacana também. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno também, já que ninguém está fazendo, estou aproveitando aqui em lugar de vocês. Sandra, Bruno, só para dizer que o Tiago
levantou a mão aqui. Ah, tá, Tiago, então vai, depois eu faço a minha. Pode ir uma vez de cada. Boa noite, Bruno, Vanessa, a todos. Eu não sei nem se é uma pergunta, mas aonde eu fui indo, né? Freud, em Neurose e Psicose, ele fala que o delírio apresenta como um remendo colocado onde originalmente havia surgido uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. No final, quando ele fala, né, que é oferecida a ele a logotomia, e ele, na verdade, parece que se entrega a isso para não lidar com a realidade. Parece que para ele é muito mais fácil ficar nesse delírio. E aí eu volto um pouco naquilo que vocês foram falando, eu fui lembrando do filme com a fala de vocês, né? Primeiro estão numa travessia para uma ilha, e a questão da água, ele começa a passar mal, aí ele fala assim, eu não consigo mais superar a água. E é interessante um pouco isso, né? Superar a água, essa travessia, ele vai para investigar uma fuga, né? A questão da saída, da fuga, parece que leva ele para dentro desse manicômio, nesse delírio dele. E aí vai me vendo um pouco essa recusa de entrada. Aí ele fala logo assim, quando ele está indo para a ilha, chegando lá, ele fala que a esposa morreu. Morreu no incêndio. Mas o que matou ela não foi o fogo, foi a fumaça. É aquilo que entra, de certa forma, né? Assim me veio, né? Não foi o fogo, foi a fumaça. Foi alguma coisa que foi entrando, que foi aí e que a matou. Interessante quando a esposa ele vai lembrando, né, da morte dos filhos, a esposa mata os filhos dentro da água, dentro do lago. Uma sensação de entrada. E a esposa convida, quando ele vê o que aconteceu, ele tira os filhos de dentro da água, mais uma vez uma retirada desta água, e aí a esposa convida ele, vamos colocar as crianças para dentro e vamos entrar. E ele a mata, como uma negação da entrada, como uma recusa para a entrada. E aí eu volto aí para o final, nessa recusa, né? Entre lidar com a realidade, de saber o que aconteceu, e entrar para dentro de mim, entrar para esse eu, lidar com tudo isso, eu prefiro a morte, de certa forma, porque o próprio filme diz que a logotomia deixava a pessoa... Eu até anotei aqui. O paciente ficavam de raciocínio dócil ou viram zumbi. De certa forma, morriam, né? Então, como é interessante olhar, de certa forma, se eu não posso ficar naquilo que é um remendo, né? Que é o meu delírio, eu prefiro a morte. Eu não quero entrar. E é uma recusa, de certa forma, essas entradas desta água, desse mundo que é o nosso psíquico, né? É um pouco isso que me vem, não como pergunta, mas como aquilo que foi me passando, e talvez que vocês pudessem comentar um pouco. Obrigado. Quem quer comentar, Bruno? Vou comentar, né? Achei bem legal essa sua percepção, né? De entrar, sair e tal. E o que me ocorre, né? Acho que um comentário também, né? O que me ocorre é essa questão, né? Do que está dentro, do que está fora, né? Quem sou eu, quem é o outro, né? Porque eu acho que a identificação projetiva, ela é uma confusão entre sujeito e objeto, né? O que é meu, o que é do outro, né? O que está fora, o que está dentro. Então, acho que assim, né, quando você vai falando disso, me ocorre essa questão, né, até mesmo do mundo interno se ajustar razoavelmente ao mundo externo, né? Como é que é isso, né? Entrar em contato com a realidade, né? Assim, as pessoas morrem, né? Eu posso recusar, eu posso inventar que eu vou encontrar com elas depois daqui, eu posso realmente acreditar que eu vou encontrar com elas, né? Enfim, mas a verdade é que ela não está mais aqui, né? E se encontrar com essa realidade, eu acho que, né, se deixar penetrar pela realidade, né? Eu acho que é bastante intenso mesmo, né? Enfim, o que me ocorre é um pouco isso, né? Eu acho que a identificação projetiva, ela tem
um aspecto, né, de defesa também, né? Eu acho que envolve essa questão, né, da defesa entre apagar o espaço, apagar sujeito e objeto, né? Fica algo indiferenciado, não tem dentro e fora, né? Então, não sei, o que me ocorre é um pouco isso. Eu achei muito interessante também o comentário do Tiago e do Bruno, né? Me faz pensar aqui algo sobre a recusa. A recusa, ela nos caracteriza só pelo não, ela se caracteriza por admissão e não admissão da realidade psíquica. Então, de um lado, é isso que faz a cisão do eu, né? Porque uma parte vai para cá e a outra vai para lá. Admito a castração e não admito a castração ao mesmo tempo. E o que é interessante, né, é que essa cisão no eu, ela perturba o senso de realidade. Então, essas duas correntes psíquicas que se formam a partir dessa posição dupla, elas também são, digamos, se consideram externas uma à outra, como se o sujeito não sabe mais também o que é mundo interno, o que é mundo externo. Então, é muito curioso essa imagem que o Tiago traz sobre o quanto que ele quer fugir da ilha, mas o quanto fugir da ilha traz ele para a ilha. E para uma ilha no sentido de um isolamento psíquico, como esse amigo, né, que o Bruno traz na citação do Rosenfeld. Então, é igual a identificação projetiva, exatamente. Ela faz tudo ficar igual. Eu e o outro fica igual, fica misturado. Não sei mais quem sou eu e quem é o outro. Muito bom. Mais alguém? Opa, tem alguma coisa aí. Antônio, você quer falar, Antônio? Pode abrir o microfone. Achei que eu tinha aberto já. Boa noite, obrigado. Parabéns pelas reflexões de vocês, me fizeram pensar muita coisa aqui quando vocês falavam. Eu me lembrei de uma cena específica, aquela cena em que ele consegue entrar naquela abertura da caverna, que ele vai encontrar justamente a paciente fugitiva, né? Que ele reconhece, ela conta toda aquela história, que ela era médica, na verdade. O quanto aquele objeto reforça muito as teorias persecutórias. É um objeto extremamente persecutório que reforça ainda mais todo aquele sentimento persecutório. Inclusive, aquela entrada na caverna me lembra muito alguns textos da Melanie Klein. Aquela coisa bastante interessante, a entrada, né, no corpo da mãe, naquela questão do ataque ao corpo da mãe, os ratos que saem em profusão daquela entrada. Isso aquilo me lembra, quando eu vi aquela cena, me remeteu muito aos textos da Melanie Klein. Então, fazendo um paralelo, né, isso é só uma observação, mas alguns paralelos com alguns comentários que vocês fizeram, essa questão da recusa, da negação, enfim, das formas de negação que vão aparecer nos textos do Freud mesmo, fazendo um link com o comentário do Bruno sobre como hoje, né, há uma tendência na sociedade, parte dela pelo menos, em negar a realidade. Parece que essa questão da recusa, da negação, ela está em operação de uma forma muito curiosa na sociedade hoje, porque nega-se a morte, nega-se os efeitos da pandemia, enfim, do vírus. Ao mesmo tempo, finge-se que vê. Eu recuso, finge que vejo, mas não vejo, né? Finge que vejo, mas finge que não estou vendo nada, né? E, por fim, das construções delirantes da realidade. É tudo culpa de sei lá qual figura, de qual governo, enfim, todas as teorias que a gente vê, por exemplo, né? Quem se vacina e fica imantado, por exemplo, né? E por aí vai. Então, vejo essa operação, né? Forçando um pouco os conceitos, eu consigo enxergar isso na realidade hoje. E um outro ponto que eu penso é a questão do manejo, se não me engano, os dois comentaram sobre isso, né? Mas se a gente pensar no filme como um sonho, e o trabalho dos psiquiatras mesmo, como talvez a gente deva funcionar a nossa escuta, porque às vezes a gente tende a escutar, né, algumas coisas olhando para a realidade exterior e acaba não vendo a questão da fantasia. Às vezes a gente perde a questão da fantasia, todo o processo do inconsciente, a gente acaba não observando a relação com os objetos internos. Há uma tendência, né, não vou dizer na psicanálise, mas em outras formas de terapia, a focar demais hoje
nas questões objetivas, né? Então, alguns terapeutas acabam se comportando até como uma espécie de coach, né? Em alguns momentos acabam orientando, porque fica muito nessa escuta objetiva, e o quanto ela pode ser desastrosa em alguns momentos, né? Gostaria de colocar essa provocação, né? Se vocês quiserem comentar, eu agradeço. Obrigado. Vanessa, manda. Nossa. Uhum. Manda. Antônio, acho que você não está forçando barra nenhuma. Eu acho que é isso mesmo, né? O negacionismo atual. Agora, ele também é para ser entendido como uma defesa, o que é muito difícil, porque as consequências objetivas é que, assim, se dentro de uma família um é negacionista e o outro não é, se o dentro do governo um é e o outro não é, a gente está perdido, porque a gente não tem políticas públicas e nem decisões e nem dentro de uma família, né, cuidados coerentes. O que eu acho que isso traz um mal-estar muito grande, né, porque é também uma deslegitimação do medo que a gente está sentindo, né. Então, aí também brincando com o desmentido do Ferenc, né, que também em alemão é a mesma palavra que recusa, né, mas o desmentido é quando você fala para alguém que foi vítima de uma violência que nada aconteceu, né? Que ela que imaginou. Então é isso, estamos vivendo uma situação de extrema violência, de trauma, de medo de perder saúde psíquica, saúde física, trabalho, tudo, né? E vem alguém e diz, bom, e daí? Né? Tem nada demais acontecendo. Agora, esse e daí, ele vem aí desse desmentido da esfera pública, né? Mas na esfera privada, isso cola, né? Quando a gente está muito desesperados e precisa recusar uma realidade. Porque os negacionistas, eles não recusam que exista um vírus, mas eles recusam as consequências psíquicas disso. Então, se eu boto a culpa em uma pessoa, eu humanizo, né, uma pessoa, um governo, enfim, eu humanizo a morte, né, a morte está representada nesta pessoa, e não como um fenômeno que atinge qualquer um de nós, né, que é aleatório, que a gente não controla. Então, eu acho que tem esse aspecto, ou quando digo assim, eu estou imune já, né, ou é só uma gripezinha, ninguém questiona que não existe, né? Então, aí, de novo, admissão e não admissão. Eu admito o fato, não admito são as consequências psíquicas. E aí, qualquer promessa, né, que possa me aliviar, né, eu acredito, eu preciso acreditar. Então, até nesse mal-estar, eu acho importante a gente pensar o quanto a gente, às vezes, também acaba, né, não aguentando, porque é muito indigesto, a gente acaba cancelando, né, os negacionistas, mas, de outro lado, a gente também tem que entender que são defesas, e, eventualmente, se a gente consegue conversar sobre isso que está dando medo, e não sobre a defesa em si, a gente consegue dissolver um pouco essas coisas armadas, né? Não sei o que vocês acham. Acho que eu vou um pouco nessa linha, né? Eu acho que nosso desamparo, né, enquanto espécie, é tão grande que toda vez que um líder grita e se coloca como onipotente, a gente compra a ideia. A gente, enquanto espécie, né? Eu acho que o líder hipnotiza mesmo, né? Nesse sentido de que tudo, de que então quer dizer que é possível, né? Alguém, essa coisa de gritar, né? De ser o machão, de se colocar, né? Acima da vida, né? Acima dos limites, isso é muito fascinante, né? A estupidez sempre foi fascinante. E a estupidez, ela é uma recusa, né? O estúpido, ele precisa, em grande medida, recusar, né, os próprios limites, a própria finitude, né? É infalível, né? O estúpido, ele é infalível, né? E isso é muito fascinante para a espécie humana, né? Então, acho que a encrenca está aí, independente de partido e de época histórica, né? A gente fica triste porque talvez a gente tenha a ilusão ou o desejo, né, de que a espécie evolua, né? Mas, enfim, eu acho que nesse sentido é complicado, né?
Quem se coloca como infalível fascina. Então, a estupidez fascina, muito mais do que o diálogo, né? O diálogo tem trabalho, o diálogo tem impacto emocional, né? O diálogo necessita de um aparelho psíquico para digestão, né? Como a Vanessa falou, a partir do Bion, e dá trabalho, né? Então, dá menos trabalho você ser estúpido e muito mais resultado fascinante, né? Um pouco por aí. Tem uma questão ali, Cecília, no chat? Tem duas, na verdade, mas vamos começar aqui. O Celso vai colocando assim, ó, que ele vê um paralelo entre a história da libertação dos judeus no campo de concentração e após a constatação do crime, a execução dos soldados alemães e a história pessoal do personagem. O Celso quer colocar mais alguma coisa, Celso? Seria legal se ele tentasse falar um pouquinho, né? Para a gente poder ver o que será que ele... Celso? Ah, claro. Apareceu. Pronto. Oi, então, eu achei a história nas lembranças, nos sonhos dele, um pouco assim, com uma trajetória parecida com a trajetória da vida pessoal, da situação que ele viveu. Elas são muito assim, elas têm um percurso parecido. E aí eu fico pensando se o autor no filme quis dizer também alguma coisa com isso, o mesmo autor, né, do livro, se ele tinha alguma intenção também com isso. Se, por exemplo, no caso do negacionismo do Holocausto judeu, ser um tipo de uma projeção, ser uma manifestação que acontece também no nível pessoal, no caso do problema vivenciado pelo Andrew, né? Uma semelhança muito grande. Eu fiquei assim bem impressionado com isso. Isso deve fazer algum sentido, ou seja, o autor não colocou e não colocou nessa ordem esses fatos de maneira aleatória. Para mim faz esse sentido, né? E ainda ao mesmo tempo, dentro da loucura do personagem, será que de fato aconteceu mesmo a matança dos soldados? Será que também não foi uma loucura e que para ele foi uma realidade? Porque no filme não dá para saber, né? Não dá para você constatar isso assim. E aí fica a semelhança da história pessoal dele com aquele sonho que aparece, né? É realmente muito grande. Para mim me impressiona muito e me intriga, né? Eu fico curioso para saber o que ele quer dizer com isso. É isso. Obrigada, Celso. Eu fiquei pensando em cima do que o Celso falou, o quanto que, talvez, né, quando o Bruno fala para a gente desse mundo de dentro, né, esse mundo interno, né, o quanto que talvez tenha um Hitler dentro de nós, né? Então, como se o mundo interno de alguém, né, no caso do personagem, né, estaria ilustrando, né, um movimento de holocausto a si mesmo, né, de alguma forma ali, né? Pensei isso também, não sei se faz sentido. Querem comentar alguma coisa? Vanessa, Bruno? Posso comentar, mas não sei se o Bruno quer falar antes. Tá. Celso, eu também fico muito curiosa de saber o que passou na cabeça do Scorsese, né?
Mas eu concordo com você, né? Por isso que eu falei, vamos escutar como um sonho, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu, a gente só sabe, aparentemente, pelo prontuário que ele esteve lá, mas a gente não sabe se ele matou, não matou. Mas eu acho que fala de um certo desejo de vingança, talvez, também, né? Que de um lado é compreensível, imagino que muitos de nós, vendo horrores, ou quando a gente perde coisas muito importantes, o desejo de vingança, ele faz parte de nós, né? A retaliação, querer ser redimido, enfim, tudo isso acho que faz parte, né? E muitas vezes isso que nos torna também monstros, né? Acho que a própria questão do nazismo, ela coloca isso para a gente em termos do que revela de nós, né? A gente, por exemplo, vou abrir uma porta, mas eu vou fechar ela aqui. Tem o seriado que chama Hunters, eu não sei se vocês assistiram, mas conta a história de caçadores de nazistas. E, enfim, de fato existiram caçadores de nazistas, né? Mas sem querer dar ou tirar o mérito, né? Mas a função de um julgamento, né? Por que é importante que esses nazistas fossem julgados, né? Porque ela tem um peso social, ela tem uma responsabilização, e isso não é imputar a nossa violência a eles, né, no sentido retaliativo, né, mas de ter um julgamento, todo mundo tem o direito a um julgamento. No caso, o imediatismo do Andrew, né, eu também não dei chance de julgamento a ela, né, a Dolores, mas a gente pode entender que fosse cabeça quente, né, do momento, raiva, né, bom, faz parte. Agora, é interessante também o que a Sandra traz, né? Porque eu acho que o superego tirânico faz isso, né? E como o Bruno trouxe, né? Que esse superego melancólico, ele é muito tirânico, né? Porque ele vai fazendo essas autoacusações, essa autodiminuição, né? Autodepreciação, né? Muito comum do melancólico. Então, quando o Bruno traz essa ideia da Dolores também cobrando ele, né, de uma certa aliança com ela, nesse voto de morte. Afinal de contas, ela era maníaco-depressiva suicida, eles dizem, né? E ela fala que quer ir embora. Antes dele matar ela, ela fala, me deixa embora, né? Ela causa um incêndio. Ela quer ir embora, ela tem uma tendência suicida, ela convoca o Andrew para isso, né? Então, de fato, como esses amigos que o Bruno traz, né, essa gangue no nosso psiquismo, né, que suspende o nosso julgamento. O nosso julgamento não só moral, né, mas de tomar decisões, de diferenciar, de pensar. Isso são características da recusa, né, suspender qualquer tipo de julgamento, de pensamento, de ponderação, enfim. Não sei se eu abri muitas portas, Celso, o que você acha aí? Ou se alguém mais quiser. Muito bom. Como que a gente está com o tempo aí? Podemos ouvir mais uma pessoa que tem que... A gente tem mais uma pergunta no chat e tem mais até uma aqui que levantou a mão que ela quer perguntar também. Podemos Vamos mandar a ouvir próxima? os dois? O que você acha? Ouvimos os dois e aí vocês fazem uma resposta? E aí a gente termina, né? Você quer ler, Cecília? O Cláudio aqui começa. Não sei se posso perguntar. Cláudio não só pode, como deve, né? Então, sobre a atualidade, ou seja, além do filme. Então, vai a pergunta, né? Hoje, com mais de 500 mil de mortes, né? Oficialmente, e assim, vem minha pergunta. Essa falta de luto para muitas pessoas e famílias podem aumentar os problemas psicológicos? Penso no laço social neoliberal que vivemos. Fica, então, nesse negócio de luto, melancolia e depressão? Não sei se consegui me explicar. Bom, o que me ocorre, né? Vou falar rapidamente aqui. O que me ocorre, acho que é um pouco, né? Acho que retoma um pouquinho o que a gente tinha dito, né? A importância do luto, né? A gente pode pensar em todos os níveis, né?
o luto concreto, né, o luto de perdas, elaboração, né, das perdas de pessoas queridas, né, o luto real, de uma perda real, e os lutos simbólicos, né, que a vida vai o tempo inteiro nos convocando, né? Eu ouvi esses dias e algo muito, né? O centro, né? A psicanálise, toda a questão da psicanálise, sim, é um encontro com o luto, uma elaboração do luto, né? Diário, cotidiano, justamente para não melancolizar, né? É a elaboração do luto para a possibilidade de potência para a vida, né? Então, é justamente não negar a dor, para a dor poder ser transformada em potência e em cooperação, né? Agora sim, né, se a gente trouxer para o contexto, né, social, essa impossibilidade, né, do ritual do luto, né, de dividir com as pessoas queridas, né, eu acho que isso tem sim efeitos, né, claro, efeitos sociais e efeitos individuais também, né, cada pessoa vai reagir de uma maneira, né, então eu acho que é essencial, né, o luto em todas as esferas, né, no plano individual e no plano social, né? Então, o que me ocorre é um pouco isso. Eu estava lembrando aqui, essa semana teve um evento, né, que até eu participei também, alguém pode ter assistido, em comemoração à psicologia das massas, né, do Freud, que esse ano faz 100 anos, né? E ali teve uma pessoa, né, a Carla Pena, né? Não sei se vocês conhecem, né? Uma psicanalista que trabalha muito essa coisa do social. E aí ela fala muito de um luto coletivo, né? Ela tem esse conceito aí, ela desenvolve. Então, isso que o Bruno está falando, né? O quanto que, provavelmente, né, isso que a gente está vivendo, assim como os índios, né, que estavam aqui no Brasil antes de nós e que foram, né, tendo que perder toda a cultura, né? São lutos que se faz de forma coletiva, e a gente está vivendo isso, né? Vamos ver como isso vai ser daqui para frente, né? Então, eu acho que isso que o Bruno falou é bem interessante, né? Assim, o quanto que é necessário mesmo, né? A gente coletivamente trabalhar, né? Os lutos também, né? Então, falando, escrevendo sobre a pandemia, né? Acho que muita gente está fazendo isso, né? Não deixar esquecido isso, né? Como uma coisa que passou sem ter lembrança, né? Então, eu quando teve a ditadura, por exemplo, teve todos aqueles sofrimentos, né? Eu estava no início da década de 70, eu estava entrando na escola, né? Eu me lembro que eu não sabia de nada de tudo isso, né? Mas a gente viveu ali, né? Então, de forma inconsciente, foi absorvido. Eu cantava o hino nacional com a mãozinha no peito, né? Mas eu não sabia de nada, né? Mas, assim, tudo isso foi vivido coletivamente, né? Então, acho que é bem interessante essa questão, né, do luto. Me animei aqui, desculpa. Roubei a cena, Bruno. Mas é que é um assunto interessante, né? E urgente, né? Eu acho que também, só para completar, o Freud faz aquela diferenciação entre luto e melancolia, né? Que o melancólico não sabe o que ele perdeu. Então, eu acho que assim, nós não estamos perdendo coisas concretas apenas, né? Mas emocionalmente significativas. Desde a esperança, desde emprego, desde, né, futuro, sonhos, tudo que se paralisou, enfim, voz também, né? Então, eu acho que, como vocês falaram, conforme a gente consegue alfabetizar o luto, digamos, né, por palavras, nisso que está faltando, nisso que a gente perdeu, a gente tem uma chance de um reencontro simbólico, né, e não concreto, como o suicídio, mas um reencontro simbólico com aquilo que a gente ainda está procurando
acreditar que no futuro seja possível recuperar alguma coisa, né, disso que a gente perdeu. E agora, só rapidinho para completar uma coisinha que o Celso tinha dito e eu esqueci de comentar, né? O quanto essa coisa do negacionismo do Holocausto é curioso, porque, pelo que eu venho entendendo, na Alemanha se fala muito pouco disso no currículo escolar. Então, como ficam esses recusados, né? Essas coisas clivadas, como retornam, como não retornam, como também talvez trazem vergonhas, e como aqui a Rosângela colocou, né? Os sentimentos considerados inaceitáveis para o sujeito, né? O que pode ser impensável para uma nação, né? Uma Alemanha, em relação aos próprios avós, enfim. É um tema e tanto, né? Para a gente conversar. Agora eu vou ficar quieta, acho que a Thelma queria falar. Oi, boa noite. Eu só queria fazer uma colocação aqui de como eu enxerguei, e vou fazer um recortinho aqui do filme. O início do filme, para mim, foi uma metáfora. A ilha é a estrutura psíquica dele. Ele, com a ajuda do médico que ele enxergou como o auxiliar dele, ele resolve entrar nessa estrutura e investigar. Me passou isso, entendeu? Que era uma metáfora e que a ilha do medo, né? Ele tinha medo de entrar nessa ilha, mas ele, a convite, talvez entendendo que aquele cara estava ajudando ele, que era, na verdade, era o médico, é uma pessoa nova que chega ali e dá a mão para ele e entra com ele nesse lugar. Vamos lá descobrir o que tem, entendeu? É mais ou menos isso que eu achei que me representou o começo do filme. Bem bacana a metáfora, né? As águas são justamente o fato dele estar naquela barca, era como ele entrou e agora vai ter que ir, entendeu? Vai ter que investigar. Então, as águas é o medo de atravessar aquelas águas. Mas ele atravessa e ele vai. Thelma, Mais ou menos isso. Me faz pensar também na água como caldo pulsional, né? Esse inconsciente mais id mesmo, né? Que é mais bruto, mais cru, mais violento, mais, né, assim, e que a gente tem que aprender a navegar com ele, né? E não, de novo, não amputar ele, né? Senão viramos zumbis, né? Porque é esse id pulsional também que nos anima, né? Que nos leva à vida, que prolonga, né, a vida. É o princípio de prazer também, né? Então, acho que também é uma boa metáfora tua, Thelma, para a gente pensar em nós. Sim, tanto que a travessia dele foi bem turbulenta, né? Ele tinha náuseas, quer dizer, o medo, na verdade, era de atravessar e ter que entrar nesse mundo interno que é a ilha. A ilha é o mundo interno dele. E ele sofre um pouco para entrar, mas com a ajuda do médico, que eu não me lembro o nome, né? Que era o ajudante dele lá no detetive, que estava junto com ele vai. Foi bem interessante para mim isso. Como se fosse um ego auxiliar. Não é? Isso, sim. É isso mesmo. Obrigada. Muito bom. Tem algumas colocações ainda, mas acho que é melhor a gente concluir, né? Olha, eu vou... Cília, você quer ler? Vamos ler só as colocações ali? Tem o Tiago agradecendo, carinho aí para a Vanessa e para o Bruno. A Sueli, não acho que não vai dar. A Elaine, ela está dizendo assim da opinião dela, né? Que o filme é denso, análise precisa, mas que as considerações foram surpreendentes, né? Sobre o luto real e simbólico e sobre o desamparo de todos nós, né? Então...
Olha, daria para continuar, né, Vanessa? Bem que você falou, Bruno, também. Daria para continuar muito mais, né? Eu acho que a gente fez um belíssimo debate. Eu gostei bastante. Foi um dos melhores debates que a gente teve aqui no Cine, né? Então, eu agradeço muito ainda, né, Vanessa e o Bruno, por terem proporcionado isso, mas principalmente vocês, né? Agradeço a cada um que esteve aqui, que participaram, né, ativamente, pensamos juntos, né? Conseguimos trabalhar um pouco, né? Mesmo diante de toda essa situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que são momentinhos que a gente cria, né, para poder criar mais psiquismo, né? Mais atividade psíquica, né? Então, o pessoal está agradecendo aí, né? E o mês que vem, com certeza, a gente tem um outro, né? E a Vanessa está convidada para voltar quando quiser. Com muito prazer, eu adoro fazer análise de filme, adorei o convite, adorei conversar com vocês todos, só tenho a agradecer muitíssimo. Obrigada. Bruno, Joia, quer dizer eu alguma também coisa? agradeço. Não, agradeço. Eu gosto muito do conceito bate-papo psicanalítico, né? Eu acho que isso nos aproxima, né? Fica algo não tão formal, não fica uma palestra, né? Nada contra, mas o bate-papo psicanalítico nos aproxima, né? Então, agradeço a todos e todas, a Vanessa, minha amiga, a Sandra e a Cecília pela ajuda na organização. E o Cine todo mês, né? A gente está com esse bate-papo psicanalítico, fica o convite para todos voltarem sempre. Isso. Nós chegamos a quase 50 no pico, né? Então, Legal. bastante gente, né? Um bom grupo. Obrigada. Sueli, você vai ficar devendo na próxima, viu? Então, tá bom, gente. Boa noite, então. Bom descanso para vocês e até a próxima. A gente divulga aí o próximo Cine. Obrigada, Joia. gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, Vanessa. Tchau, muito obrigada a todos, boa noite. Valeu.